No primeiro dia de Babios, antes de qualquer aula começar, Sabro atacou um professor e não foi por raiva, foi por uma lógica bem distorcida que ele tinha. Demônios sobem de rank através de demonstração de força. Professores são demônios fortes. Logo, atacar um professor na frente de todo mundo era o caminho mais direto para provar o próprio valor. O professor foi derrubado, o Sabro ficou em pé e ele achou que naquele momento ele havia feito a coisa certa. Essa cena diz tudo o que você precisa saber sobre quem Sabro era no começo da obra. Ele não era vilão, ele não era cruel, era apenas alguém que cresceu com um único mapa do mundo, alguém que cresceu com uma única lógica no mundo. Força estava acima de tudo, ele tinha ambição como uma bússola, o trono do rei demônio era o destino que ele queria alcançar. Hoje eu quero contar a história de como esse mapa foi sendo reescrito, capítulo a capítulo, derrota a derrota. E sobre o que está guardado dentro de Sabro que ele tem medo de soltar. O clã Sabnok é uma das famílias mais antigas e respeitadas do mundo demoníaco. A linhagem hereditária deles é criação de armas. Eles têm a capacidade de criar armas instantaneamente a partir de qualquer material que eles mordam. Sabro usa placas de metal no pescoço como colar. Ele morde uma e segundos depois ele tem uma lança, uma espada, um escudo, o que a situação exigir naquele momento. E a história do clã dele e a história do clã Sabnok com a ambição de produzir um rei demônio é bem antiga. É uma família que olha para o trono há gerações, não exatamente por vaidade, mas por convicção de que o sangue deles é o sangue certo para governar. O Sabro, ele cresceu ouvindo isso, ele leu cada livro sobre rei demônios que existiram anteriormente. Ele criou uma obsessão que não era só da sua família, era genuinamente dele. Ele acha legal, ele quer ser rei demônio porque admira o que um rei demônio representa, não porque alguém da família mandou ele pensar isso. Mas tem uma sombra no meio disso tudo, o pai dele, o Sabzan. Ele diz que Sabro não pode virar o rei. Porém, ele não explica o motivo, e justamente por conta dessa opinião que o Sabro e o pai dele se distanciaram. Ele foi morar então fora da mansão, voltando raramente para algumas visitas, e a única conexão calorosa que ele mantém com a sua família é a Sylvia, sua irmã mais nova. Ela é pequena e sempre que vê ele corre para abraçá-lo. O Sabro, ele adora a Sylvia de um jeito que ele não consegue esconder nem quando ele tenta parecer imponente. Ela é o único ponto de ternura que ele permite demonstrar em voz alta. O Sabro, então, ele entrou em Babios como o estudante mais forte fisicamente do primeiro ano, não tem nenhuma discussão quanto a isso. E imediatamente fez a coisa mais, entre aspas, Sabro possível. Ele ignorou a instrução que o Cáligo deu no começo da corrida e tomou o caminho proibido no Vale Garganta Cortada e quase morreu por isso. O caminho proibido existia por um único motivo. O guardião do vale, ele não era para alunos de primeiro ano, era algo muito fora da realidade deles. E Sabro acreditava que alguém digno de ser o rei não deveria evitar nenhum desafio, então pensando nisso foi direto para cima dele. Com isso, do nada, em um momento de plena agonia do Sabnok, o Iruma apareceu, ele veio de cima, de um jeito que não fazia sentido nenhum. Um aluno de rank 1, sem magia, sem força sobrenatural, tirou Sabro de uma situação que definitivamente o mataria. Não tirou ele com poder, ele tirou com aquele instinto de sobrevivência que ele criou por conta da negligência dos seus pais. O Sabro ficou olhando para Iruma indo embora e sentiu algo que raramente sentia: curiosidade. Aquele ser era diferente de qualquer coisa que ele tinha encontrado. Em um mundo onde Sabro já tinha passado a vida inteira sendo mais forte do ambiente, encontrar algo que ele não conseguia catalogar foi o começo de toda essa curiosidade. A partir desse momento, ele declarou Iruma como seu rival, com uma seriedade absoluta de quem não usa essa palavra de forma leviana. Tem um arco que a obra constrói com cuidado antes de deixar tudo explodir. O Sabro foi para casa depois de um longo período fora, encontrou Sylvia animada com a aprovação no exame de admissão de Babios e descobriu que tinha uma visita surpresa. Seu tio chamado Baal, o Senhor do Trovão, um dos demônios mais poderosos do mundo, herói das 13 coroas. O tio que Sabro admirava desde criança, não pelo sangue, mas porque Baal é o irmão adotivo de Sabzan. Mas ele admirava ele pelo que ele representava. O Sabro ficou genuinamente feliz de ver ele, e Baal sorriu e colocou o braço no ombro do sobrinho com naturalidade de quem faz isso sempre, e disse que tinha uma proposta para o Sabro.
queria indicar ele como candidato ao trono do Rei Demônio, abrir as portas certas, apresentar para ele quem importa, dar o atalho que transformaria a ambição de Sabro em realidade mais rápido do que qualquer caminho que Babios poderia oferecer, tudo o que Sabro sempre quis. Porém, o Sabro recusou, não por desconfiança naquele momento, ele nem sabia dos planos reais de Baal, mas por princípio mesmo, porque ele tinha encontrado um rival em Iruma. Tinha encontrado amigos na classe dos desajustados, tinha encontrado algo que nunca tinha tido antes, um lugar onde ele crescia, não só um lugar onde ele poderia vencer alguém. E ele disse a Baal que queria derrotar Iruma pelo caminho justo, que um atalho não era uma vitória digna para ele, que ele tinha feito amigos que o faziam melhorar a cada dia e que sair de Babios significava se afastar de todos eles. Ele defendeu Iruma na frente do tio, disse que Iruma não era o que Baal descrevia, que era alguém que não desprezava as conexões que construía. O Baal sorriu, em ironia, é óbvio, mas aceitou a recusa e foi embora. E o pai, na forja, pegou a arma que tinha feito sob encomenda para o irmão adotivo, sem questionar o pedido, apenas cumprindo o ofício e mandou Baal se afastar da família na hora. Esse foi um momento onde a obra revelou que o pai sabia, que Sabzan conhecia o que Baal era e o que ele estava fazendo, e que mesmo assim não tinha rompido essa relação, porque tinha razões que a obra não explicou ainda completamente, e Sabro não sabe de nada disso. O tio que ele admira é o vilão dessa história, e ele ainda não sabe. Quando o assunto é resistência física e determinação absurda, ninguém da classe chega perto dele. No Festival da Colheita, Sabro e Alice formaram uma dupla e não dormiram por 4 dias inteiros, enquanto os outros alunos revezavam descanso. Os dois continuavam caçando, acumulando pontos e ignorando o limite físico do próprio corpo. No último dia, Sabro desmaiou de tanta exaustão, com 45.500 pontos, alcançando assim o 4º lugar geral no festival. E durante esse mesmo festival, quando Alice entrou no seu ciclo maligno e começou a perder o controle, foi o Sabro que trouxe ele de volta usando a palavra de segurança. Ele não utilizou a força nesse momento, foi apenas a palavra certa, aquela palavra que só chega até alguém que você conhece de verdade. Porém, tem um ponto que ainda não foi abordado no anime, só no mangá. O ciclo maligno do Sabnok é escondido de todos. E é aqui que a história fica pesada de um jeito que a obra deixa escapar devagar no mangá. O ciclo maligno dele é diferente de qualquer outro personagem da obra. Quando Alice, por exemplo, entra no ciclo maligno, ele fica mais destrutivo, mais elegante, mais sádico, porém ainda reconhecível. A lógica de Alice sobrevive por baixo do estado alterado. Porém, quando Sabro entra no ciclo maligno, a obra descreve o que acontece como algo perigosamente próximo de um retorno à origem. O retorno à origem, gente, é o estado mais extremo que um demônio pode atingir. É quando a civilização some completamente e o que fica é o predador original, o ser que existia antes de qualquer escola, de qualquer ranking, de qualquer palavra, como por exemplo amigo ou rival fazer sentido na sua vida. Nesse ciclo, o cabelo dele fica preto, as armas também ficam pretas, e o efeito que elas causam muda completamente. As armas de Sabro não causam apenas dor, elas amplificam a dor exponencialmente, e quando essa dor é transmitida de volta para o usuário, o Sabro a sente com prazer. Leia de novo, gente. No ciclo maligno, Sabro se torna um ser que sente prazer em causar dor e recebê-la, que quanto mais a luta escala, mais ele fica em êxtase, e que quanto mais o inimigo sofre, mais ele prospera. Essa não é a personalidade dele, é exatamente o oposto de quem ele é, e é exatamente por conta disso que ele a suprime. Porque entrar no ciclo maligno de Sabro não é só ficar mais forte, é perder quem ele é se tornar alguém que causaria dano real às pessoas que ele protege, que não distinguiria inimigo de aliado quando a fúria tomasse conta. A linhagem de Sabnok, segundo a origem descrita na obra, forjava armas para o exército do Rei Demônio, eram os armeiros das grandes guerras do submundo, e o ciclo maligno deles é o eco disso. A versão primitiva de um ser que existia para matar em escala, que usava a dor como combustível e que prosperava no caos da batalha. O Sabro carrega isso no sangue e tem medo do que essa herança faria com ele.
E é justamente por isso que o Balan foi extremamente importante na história de Sabnok. Ele é o professor mais gentil de Babios. Ele treinou Sabro e Alice juntos antes do Festival da Colheita. E com Sabro a coisa foi direta ao ponto. O Balan disse que o Sabro precisava aprender a usar o ciclo maligno, não como último recurso numa crise, porém como uma ferramenta controlada, ativável quando necessário e desligável quando o contexto mudasse. O treino foi extremamente brutal. Balan não deixou Sabro ir para casa até que ele conseguisse acertar um golpe nele, e Balan contra-atacava cada tentativa com a naturalidade de alguém limpando a mesa depois do jantar, gente. O Sabro, ele ficou semanas tentando, caindo, levantando e tentando de novo com aquela teimosia que é a única constante em tudo que ele faz. Então, finalmente, ele acertou, e a partir desse momento o treinamento ficou ainda mais intenso. O resultado foram as pílulas do ciclo maligno, um método controlado de induzir o estado artificialmente com uma janela de tempo calculada e com a segurança de ter uma pessoa de confiança com a palavra-chave de segurança por perto para desativar o ciclo. O Balan ensinou o Sabro a usar o que ele tinha medo de ser, mas a obra é bem honesta sobre o custo. O ciclo maligno do Sabro consome mana rapidamente, ele perde a racionalidade, não parcialmente, como outros personagens, ele perde totalmente, mas de um jeito que a obra descreve como perigosamente próximo ao retorno das origens. É uma ferramenta de última instância que ainda exige vigilância constante de quem está ao redor. O Balan ensinou o Sabro a identificar o que é importante para cada pessoa e usar isso para trazer alguém de volta quando o ciclo maligno os consome. Ele trouxe Alice de volta no Festival da Colheita. Ele motivou Iruma a estudar os reis demônios quando o interesse de Iruma estava dormindo. Ele, aos poucos, foi se tornando o tipo de demônio que aparece quando a situação fica impossível e diz sempre a coisa certa. Não porque ele é eloquente de verdade, mas porque ele realmente se importa com os outros. E esse é o paradoxo central desse personagem, um ser que carrega dentro de si um modo primitivo que se alimenta de dor e destruição, que aprendeu com o próprio tio, sem saber, um modelo de ambição sem limites éticos e que cresceu em uma família que coloca o trono acima de tudo. E mesmo assim, acabou sendo a pessoa que sabe a palavra de segurança do seu melhor amigo. O Sabro quer ser o rei demônio, isso não mudou, e nunca vai mudar, é quem ele é. Mas o que mudou foi o que ele quer fazer com o trono quando ele chegar lá, e o caminho que ele escolheu para chegar nesse objetivo. No começo, o trono era o destino, era sobre provar valor, acumular poder, vencer qualquer obstáculo. Era um projeto solitário de um demônio que nunca tinha tido razão para confiar em alguém além de si mesmo. Porém, depois do Iruma, o trono ainda é o seu destino, segundo ele. Mas agora tem pessoas no caminho, pessoas que ele quer superar de forma justa, pessoas cujas palavras de segurança ele conhece, pessoas que ele vai proteger mesmo quando não é da sua responsabilidade. No festival de Walter Park, por exemplo, quando as 6 pontas atacaram e precisava de força para proteger as crianças presas no caos, Sabro não hesitou, ele entrou no perigo e salvou Alice de um ataque direto que teria causado um dano provavelmente fatal. O Sabro salvou o Alice, e não porque o Alice pediu, mas porque era a coisa certa a fazer, e isso é a influência do Iruma nele, a influência de alguém que nunca calculou se valia a pena se importar. E a cena mais significativa de todo o arco da casa de Sabnok é essa, o Sabro na frente do tio que ele admira, defendendo Iruma, dizendo que Iruma não é o que Baal descreve. O Sabro, ele não sabe que Baal é o vilão. Ele não sabe que o plano de Baal para a bomba de Kiryu incluía matar alunos de Babios, os seus amigos, incluía inclusive matar ele mesmo. Quando descobrir, será um dos momentos mais pesados de toda a obra, e quando esse momento chegar, o Sabro vai precisar de tudo o que aprendeu, o controle do ciclo, a capacidade de proteger ao invés de apenas destruir, a gentileza que absorveu sem perceber de um menino que não deveria sequer estar naquele mundo. Sabro bateu em um professor, porque achou que era o caminho para o topo, porque tinha um mapa do mundo que dizia que a força era tudo e que conexão significava fraqueza, porque nunca tinha encontrado algo que contradissesse esse mapa com força suficiente para reescrevê-lo. Então Iruma apareceu, obviamente não como um mentor, mas como um modelo para ele seguir, como um rival, como alguém que fazia coisas de um jeito que o Sabro não conseguia descrever, que vencia sem sequer ser o mais forte e que conquistava sem precisar intimidar ninguém.
E Sabro, que tinha crescido acreditando que o Rei Demônio era o mais forte de todos, começou a entender que talvez o que fizesse alguém digno de governar fosse algo diferente da força. Não o que você pode destruir, mas sim aquilo que você escolhe proteger. O ciclo maligno ainda está lá. O ser primitivo que se alimenta de dor e transforma a batalha em êxtase ainda existe dentro dele, esperando a combinação certa de estresse e gatilho. Mas agora, entre ele e esse abismo, existe uma classe inteira de alunos desajustados, uma irmã que passou no vestibular e um rival que não toma as conexões por garantias. E também tem a palavra de segurança de Alice, que Sabro nunca vai esquecer. Tudo isso é que torna Sabnok um dos melhores personagens da obra. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de outros vídeos, deixem nos comentários e até a próxima.